Quando se fala em trânsito, muitas pessoas pensam no seu papel de condutor, ou de pedestre, ou de ciclista. Os instrutores de autoescola lembram da sua grande responsabilidade, uma baita responsabilidade ao formar novos condutores. Os agentes de trânsito têm já uma dor de cabeça enorme porque o que tem de gente que desrespeita a lei de trânsito. Os nossos políticos que pensam, fazem, propõem, defendem mudanças na legislação, pensam nas regras, na dificuldade de acertar numa determinação que impõe limites ou que dá direitos e que repercussão isso vai ter na prática. Nós vivemos num país que mata qualquer coisa entre 42 e 60 mil cidadãos por ano. Uma conta assim, simples, é qualquer coisa entre 150 e 200 mortos por dia. Quando cai um avião, nós nos assustamos e somos capazes de achar até muito chique que o nome das vítimas seja lido à noite no principal telejornal da TV brasileira. Isso não vai acontecer com quem morrer no trânsito, porque é tão comum morrer no trânsito que se o objetivo da pessoa for sair desse mundo de forma muito importante, chamar a atenção, ter a sua história marcada, é melhor morrer de queda de avião. Não deveria ser assim. Nós não deveríamos ter sequer um enterro por dia ou por ano em função da violência do trânsito, mas temos mais de 100 por dia. Tem países que já tiveram o trânsito tão violento quanto o nosso e conseguiram, num esforço muito simples de 3 Es. Vamos virá-lo de cabeça para baixo e pensar num tripé. O tripé só para em pé se as 3 pernas tiverem o mesmo tamanho. A primeira perninha do tripé, o primeiro E, é o da engenharia. Quando você pisa no acelerador, o carro tem que ganhar velocidade e potência. Quando você pisa no freio, o carro tem que diminuir a velocidade. Quando for para cessar o fluxo nessa via, o semáforo tem que acender a luz vermelha para quem está nela. E só pode acender a verde para quem está no fluxo contrário se a vermelha tiver acendido primeiro nesta aqui. Isso é engenharia, não pode falhar. Nós temos um outro E, a outra perninha desse tripé, que é o esforço legal. Nós precisamos ter regras, precisamos ter limites. Imagine a próxima partida do campeonato de futebol sem a regra, cada um jogando do jeito que quer. Mas o E do esforço legal vai além da letra da lei. Nós precisamos ter a fiscalização e a punição. Imagine esse mesmo jogo de futebol sem o trio de arbitragem, sem o árbitro, sem os auxiliares. Será que os jogadores, apesar de saber todas as regras, iriam se comportar bem? Será que teríamos um bom espetáculo esportivo? Será que o fair play iria se sobrepor a esta ânsia que temos de passar dos limites? Aí entra a função da terceira perninha, o terceiro E. Educação. Num cruzamento com semáforo, só para encerrar esta analogia, se acender a luz vermelha e você, com muita pressa, com nenhum espírito de cidadania, resolver furar o sinal vermelho, sabe o que acontece? Aquela luz vermelha do semáforo não será capaz de detê-lo. E você pode dizer, mas alguém que fure o sinal vermelho será penalizado, porque está ali o olho da legislação, do agente da lei, tem um agente de trânsito ou um equipamento devidamente homologado para fazê-lo. E aí então será aplicada uma multa muito rigorosa. Ok? Mas isso não impediu daquele acidente acontecer. E muitas vezes não impede de que o próximo aconteça, muitas vezes pelo mesmo infrator. Quanto vale, numa situação como essa, apesar da pressa, apesar de não estar disposto ou não concordar com a regra, esse condutor resolver parar, se submeter à limitação legal, cumprir o seu papel de cidadão, convencer-se, por mais esforço que tenha que fazer, que o que ele tem a fazer de melhor para a sociedade naquele momento e para ele mesmo é se submeter àquela limitação? Só a educação é capaz de fazer isso. Este é o esforço dos propósitos da Câmara Setorial de Trânsito, da Associação Comercial do Paraná, do Rotary Clube Curitiba Centro, do Portal do Trânsito, da Autoescola Brito, da Tecnodata Educacional, de todos os órgãos públicos que participam da nossa Câmara Setorial
e aí vão o BPTran, a Polícia Militar do Estado do Paraná, o DER, a Polícia Rodoviária Federal, a CETRAN, o DETRAN, e nós temos contado ainda, queria fazer esse registro, com o apoio e o suporte técnico do projeto Vida no Trânsito, dos municípios de Curitiba e da região metropolitana. Tomara que essa nossa mensagem, que é uma mensagem de otimismo, que vê a melhora acontecendo, apesar de um cenário ainda muito cruel, muito violento, tomara que essa mensagem possa tocar os ouvidos, as mentes e os corações dos curitibanos, dos paranaenses, dos brasileiros, para que tenhamos um trânsito cada vez mais humano, cada vez mais digno. E relembrando o nosso grande pensador do momento, Roberto da Mata, antropólogo brasileiro, que sintetizou muito bem em sua análise o espírito do brasileiro em relação ao trânsito. Nós não somos belicosos, violentos, mas no trânsito não é bem assim. Somos egoístas, queremos ir além da regra. Nós vivemos ainda uma dicotomia cultural, uma herança lá de trás, do tempo da monarquia. Queremos ser amigos do rei. Por isso pedimos coisas absurdas, que se cancelem multas, focando apenas na crítica do que é feito com o dinheiro, esquecendo-se do compromisso que nós temos para com as regras, da nossa base como cidadãos. Veio a República e veio uma democracia com a qual ainda não nos acostumamos. Nós queremos a democracia, mas nós preferimos ter o benefício que os amigos do rei têm. Colocar a mão na consciência e provocar esta mudança tem que começar por cada um de nós. Esse é o propósito da Associação Comercial do Paraná, através da Câmara Setorial de Trânsito, do Rotary Clube Curitiba Centro, com seu projeto Salvando Vidas no Trânsito. E é a bandeira da Organização Mundial da Saúde na década de ações pela segurança no trânsito. Até o próximo Maio Amarelo.